Olá! Vereador cobra lei que obriga banheiros gratuitos no Pop Center. A audiência pública vai discutir impacto da PEC 55 na Zona Sul. Secretário Estadual de Trabalho lança a terceira etapa do Empregar RS em Pelotas. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Não saia daí! Amanhã, dia 11, acontece mais uma apresentação do projeto musical da casa. A 13ª atração do Som Daqui é um velho conhecido dos palcos pelotenses e também do projeto musical da casa. Tony Conrad vai estar no plenário do Legislativo, acompanhado do filho Maurício, que também já está marcando presença na noite da cidade. No repertório, a dupla promete apresentar clássicos da música popular brasileira. A apresentação acontece na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro, às 6h30 da tarde. A entrada é gratuita e vale lembrar que o show tem transmissão ao vivo pela TV Câmara nos canais 16 da NET e 12 da Blue. Com a vida ao tempo, a trilha ao sol, um vento forte se erguerá. Lei sancionada em 2013, em Pelotas, até hoje não é cumprida pela administração do shopping popular no centro da cidade. O vereador Roger Ney é autor da lei que, além da gratuidade dos banheiros, prevê que eles sejam separados por sexo e adequados para pessoas com deficiência. Apesar de ter sido aprovada na Câmara Municipal de Pelotas há 3 anos, a empresa que administra o Pop Center não disponibiliza a estrutura até hoje. Agora nós entramos com o pedido da Secretaria para fazer o cumprimento da lei, para que possamos ter banheiros gratuitos no Pop Center municipal. A limpeza dos banheiros também é de responsabilidade da administradora do empreendimento e a instalação de unidades químicas fica proibida. Agora é fiscalizar a lei. A lei já existe, agora nós precisamos que a lei seja cumprida. Em conversa com os comerciantes e clientes do Pop Center, eles optaram por não ceder entrevista, por medo de represálias. A vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos repercutiu pelo mundo, e no Legislativo pelotense não foi diferente. A conquista da Casa Branca pelo bilionário e ex-astro de televisão surpreendeu e colocou em xeque as pesquisas, que apontavam o favoritismo da democrata Hillary Clinton. Após o resultado ser divulgado, 2 vereadores do Legislativo pelotense subiram à tribuna para fazer uma análise dos impactos que podem ser causados no Brasil em decorrência da mudança de comando na maior potência mundial. Para o vereador Ivan Duarte, a vitória de Trump reflete no restante do mundo por 2 motivos muito simples: a centralidade econômica dos Estados Unidos e as promessas protecionistas do eleito. Ele tem uma linha que foi vitoriosa, né, que é a linha de fechar os Estados Unidos e proteger produtos americanos. Então todo o mercado que vende para os Estados Unidos vai ter mais dificuldade agora. E o Brasil vende. O Brasil vende, por exemplo, a região da Serra aqui, por exemplo, que produz vinho, vai ter problemas. E aqui do lado. E vai ter desemprego ali. Né? Se aqui já tem, vai ter ali também. Além disso, o vereador destaca o crescimento do conservadorismo numa escala global. A gente viu isso nas últimas eleições do Brasil. A gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha um candidato bem progressista e um outro bem conservador, cuja base é a Bíblia, de 2000 anos atrás. E ganhou a Bíblia, ganhou a coisa mais conservadora. No mesmo sentido, Marcos Cunha explica que a globalização torna o resultado da eleição norte-americana importante para o restante do mundo. Além disso, considera preocupante as intenções expressas por Donald Trump durante a campanha presidencial, como a de construir um muro na fronteira com o México. Pago pelos mexicanos. Fazer com que os latinos e estrangeiros sejam expulsos do país. Fazer com que o protecionismo
feche as fronteiras dos Estados Unidos para receber produtos de outros países. Então, podemos esperar aí um momento grave na economia, as bolsas estão dizendo isso também, pela instabilidade, né? A queda nas bolsas refletem isso. Ninguém sabe o que pode vir, ele foi apoiado pela indústria bélica, muito provavelmente agora vai ter que fazer com que os recursos bélicos sejam utilizados, quer dizer, então nós estamos vivendo aí um momento que pode ser, vamos dizer assim, a antessala de uma situação de guerra ampliada no nosso mundo. Na próxima quarta-feira, a partir das 10h30 da manhã, uma audiência pública proposta pelo vereador Marcos Cunha vai discutir o impacto da PEC do teto de gastos nos municípios da Zona Sul. Está todo mundo convidado, mas especialmente nós estamos convidando prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários de educação, secretários de saúde de toda a nossa Zona Sul para refletirem sobre uma eventual aprovação da PEC 55. A PEC 55 era a mesma PEC 241 que na Câmara foi aprovada, com o número 241, foi para o Senado com o número 55 e trata de congelamento por 20 anos de investimentos públicos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Só sobra dinheiro mesmo para pagar os juros da dívida externa, só sobra para isso. Mais nada mais está garantido se for aprovada essa PEC 55. Agora vamos descobrir com o André Pereira como fica a previsão do tempo nesta quinta e sexta-feira. Oi, Matheus! Depois de um dia com predomínio de sol, agora à noite o céu deve ficar sem nuvens e temperatura de 19 graus. Chegou aquela época em que tu sai com um casaquinho de manhã e à tarde já tem que tirá-lo. A previsão é que amanhã o dia comece com 17 graus, esquente na parte da tarde. E isso tudo a gente confere no gráfico. Depois de uma quinta-feira com mínima de 18 e máxima de 28, amanhã o sol vai brilhar, prenúncio de um final de semana com tempo aberto. A mínima vai ser na parte da noite, com 15 graus, e a máxima de 24 registrada à tarde. E confira no próximo bloco a cotação de moedas e a visita do secretário estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social, Catarina Palladini, à cidade de Pelotas. Nós já voltamos. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre.
Uma campanha da TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Use a direita para transitar com veículos lentos. Sinalize com o pisca para mudar de pista. Respeite a velocidade da via. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta e agora o Marrone Silva nos traz informações sobre a movimentação cambial nesta terça-feira. Oi, Matheus. As principais moedas que são utilizadas na nossa região sofreram alterações em relação ao real, com exceção do peso uruguaio, que teve oscilação, mas não teve o valor alterado. O dólar abriu nesta quinta-feira em alta de 1,95% e é comercializado a R$ 3,27. O euro subiu 1,30% e vale R$ 3,56. O peso uruguaio segue cotado a 11 centavos e sofreu oscilação positiva de 0,62%. Na quarta-feira, dezenas de pessoas estiveram na fila para concorrer às mais de 200 vagas oferecidas pela terceira etapa do Empregar RS. O secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Catarina Palladini, esteve presente no Cine, no lançamento do projeto da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o FGTAS, e falou na proposta em todo o estado. Nós estamos aqui executando a terceira etapa então, do Empregar RS, com mais de 4.000 vagas de trabalho, nas mais diversas áreas, em 67 unidades da Fundação Gaúcha do Trabalho. E Pelotas não é diferente, é uma cidade importante que vive e viveu um grande momento com o desenvolvimento econômico do polo naval, que abarcou toda a região sul, mas também sofreu quando os mesmos investimentos acabaram se frustrando. Palladini falou também no procedimento para as empresas que desejam anunciar vagas. Então é só chegar nos espaços, nas agências do Cine, colocar a empresa, exemplar instantes agora aqui na agência do Cine Pelotas, uma empresa chegou e foi prospectado mais 20 vagas de trabalho. A gente fica muito feliz porque o Cine ao longo do tempo e da história acabou perdendo o seu espaço de referência, acabou sendo engolido por se tornou um nicho, na verdade, a questão dos RHs. Confira agora os assuntos abordados pelos vereadores que utilizaram a tribuna na sessão plenária desta quinta-feira. O vereador Vitor Palladini disse que é necessária uma parceria entre o Poder Executivo e Legislativo quanto aos projetos aprovados na Casa, pois alguns deles são divulgados pela comunicação da Prefeitura como propostas do Paço Municipal e de fato são da Câmara, como por exemplo o ecoponto proposto por Palladini e a valorização da mão de obra prisional na cidade de Pelotas, que segundo ele diminui os custos e possibilita uma ressocialização. Solicitou a colaboração dos demais vereadores para entrar em contato com o secretário Montanelli a fim de colocar agentes de trânsito nos horários de pico na região da General Osório e Félix da Cunha, com congestionamentos em função das obras. O vereador Marcola também falou do aproveitamento da mão de obra prisional, que é necessário oportunizar os apenados como forma de recuperação e assim se tornarem pessoas melhores ao retornarem para a sociedade.
disse que é necessário discutir a segurança, pois, segundo ele, o policiamento sumiu da cidade. O vereador Vicente Amaral disse que há 8 meses fez um ofício ao secretário Jacques Reidams com o pedido da retirada com urgência dos coletores de lixo nas paradas de ônibus da Floriano esquina Osório, pois o cheiro, segundo ele, é insuportável e há muita concentração de insetos. E como não foi atendido, ele reiterou o pedido. O parlamentar concordou com os vereadores Vitor Palladini e Marcola de que é necessária a utilização de mão de obra carcerária, mas disse que também se preocupa com a situação do desemprego que assola o país. Fez um apelo para que os salários dos funcionários públicos que estão atrasados sejam pagos em dia. O vereador Ivan Duarte disse que amanhã vai haver uma mobilização no país inteiro para protestar contra a PEC 55, a reformulada PEC 241. Ivan questionou que o governo não incentivou uma consulta para saber se a população aprova a adoção de medidas, simplesmente instituiu, e por isso ele considera um golpe. O vereador gaúcho cumprimentou os parlamentares que falaram sobre o uso da mão de obra prisional, mas que também concorda que há um grande índice de desemprego que precisa ser combatido. Sobre o aumento da tarifa dos transportes, falou que já houve uma melhora nos veículos e apenas uma suba na passagem até agora, portanto é justa. Gaúcho também falou que as obras nas vias públicas estão demoradas, mas estão em andamento. O vereador Marcos Cunha convidou os parlamentares, secretários e municípios vizinhos para uma audiência pública sobre a PEC 55 do Senado e 241 da Câmara dos Deputados, que vai acontecer na quarta-feira às 10h30 da manhã, na Casa Legislativa. Cumprimentou os estudantes que estão mobilizados em todo o país e disse que admira a atitude deles, pois sabe que querem melhoras. O vereador Roger Ney discordou de Ivan Duarte quando o parlamentar petista definiu como golpe o afastamento da presidente Dilma, pois para ele todo o processo foi legítimo, assim como a PEC 55. Disse que antes de lançar a PEC como uma possível solução, o país foi quebrado. Segundo ele, quem elegeu a presidente Dilma, elegeu também o atual presidente Temer, portanto não há do que reclamar. Roger Ney acredita que atualmente a população leva muito mais em conta um político que saiba administrar do que um de discurso. E disse que se a economia estivesse estabilizada e o índice de desemprego controlado, não teriam sido propostas as polêmicas medidas. E agora você confere as principais notícias veiculadas aqui no Jornal da Câmara nesta semana. Você conferiu a abertura oficial da 44ª Feira do Livro, que aconteceu no chafariz da Praça Coronel Pedro Osório. O lançamento do livro 50 Tons de Rosa, escrito por jornalistas pelotenses. A cerimônia da inauguração da nova arquibancada do estádio Bento Freitas, que contou com a presença da imprensa, autoridades e convidados. Mostramos também a apresentação da Canto Rock no projeto Som Daqui. A palestra no Hospital Espírita, alusiva aos 400 anos da morte de William Shakespeare. A polêmica quanto à instalação da multinacional McDonald's no Shopping Popular. O problema de esgoto a céu aberto em uma localidade da Santa Terezinha. E ainda na edição de hoje, você conferiu a cobrança do vereador Roger Ney para que o Pop Center cumpra a lei que obriga o local a disponibilizar banheiros gratuitos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigado pela audiência e ótimo final de semana. Tchau!